Bom dia, pessoal. Nessa noite eu tava conversando com o Steve, tava contando uma história pra ele, contando sobre o nascimento de Jesus, como que foi. E eu em nenhum momento falei que era Jesus, eu falei Yeshua, que é. E eu conversando com ele, eu achei interessante que eu comecei a testemunhar pra ele sobre como foi a primeira vez quando eu vi Jesus. E conforme eu falava, aquilo ali voltava no meu coração, como se estivesse falando assim: você tem que falar isso, você tem que testemunhar isso. Por isso que eu tô aqui, né, já cedo, já fazendo esse vídeo aqui. Eu não sabia quem era Jesus. Eu passava na frente da igreja católica que tem aqui na rua de casa. Eu olhava para aquela cruz com aquele homem pendurado e eu não fazia ideia quem era. Eu ouvia os adultos falarem que era Jesus, mas eu não sabia o que queria dizer ser Jesus e um homem pregado numa cruz. Para mim não tinha sentido nenhum. E eu comecei a procurar Deus. Eu fui em várias igrejas, em vários lugares, e eu não encontrava esse Deus. Foi muito forte porque houve um dia que eu comecei simplesmente, do dia pra noite, a ler a Bíblia, lá em Gênesis. E comecei a ler e pedi pra Deus falar comigo através daquele livro. E muitas vezes quando eu ia ler, eu tinha até sono. Começou a crescer uma vontade, um desejo grande no meu coração de buscar e começar a aprender o que estava escrito ali, porque eu não sabia o significado, eu ia atrás no dicionário. Sem nada dessas coisas de teologia, apenas um leigo lendo um negócio que pra mim era um livro apenas. Hoje eu sei que não é, que é muito mais que isso. Esse é o seguinte, eu fui num setor lá que quando a gente estava de serviço podia descansar um pouco. Quem serviu comigo sabe do que eu tô falando, que quando você tá de serviço tem um momento ali que você pode descansar. E eu deitei, coloquei a minha mão sobre os braços, não vou fazer aqui porque eu tô segurando o celular nesse momento, e eu fechei o olho. Nessa fechada de olho, isso que durou em média de uns 15 minutos, pelo menos é o que eu me lembro. Eu comecei a entrar naquele estado assim, que você tá meio quente, dormindo e acordado. E eu vi nitidamente o rosto de Jesus. E ele não tava como naquela imagem da cruz ali, com uma cara de sofrimento. Ele não parecia com o Jesus que a gente costuma ver desenhado nos lugares. Ele não tava de branco, ele tava de azul. Eu não sei que tecido que é linho, mas imagino que seja isso, porque na Bíblia tem várias passagens escritas de linho. Mas era um manto azul com os detalhes dourados na manga, com os desenhos. O que foi forte pra mim é porque ele não falava, ele só olhava pra mim meio que de perfil, com os braços cruzados, e ele sorria. Só que o sorriso dele parecia que saíam palavras e ao mesmo tempo não saía nada. Fazia barulho de som de muitas águas, um som de trovão, e ao mesmo tempo não tinha som nenhum. E na hora que parecia que ele ia falar, né, como todo curioso, todo ser humano curioso, eu tentei abrir o olho e aquela visão se passou. Aí eu tentei voltar a dormir pra ver se conseguia continuar aquela visão maravilhosa, mas aquele dia não foi possível. E dali em diante eu falei: Deus, eu tava te procurando, eu queria saber onde te buscar. Eu não sabia e o Senhor apareceu no sonho pra mim. Então eu decidi naquele dia que eu ia pedir baixa pra ir buscar Deus. E de fato eu tava no terminal, tava lendo, tava buscando, eu ia fazer qualquer coisa, eu tava orando, tudo em espírito. É, tudo que eu ia fazer. Eu tava de olho nele. E por que eu comecei falando do Estevão? Que eu tava conversando com ele, né? Porque assim, quando eu caí na real, assim, voz de muitas águas. O olhar como fogo. Eu não comentei isso anteriormente, mas ele tinha um olhar assim. Sorria, em silêncio, e ao mesmo tempo parecia que falava. E daí eu comecei a pensar, mas isso tá escrito na Bíblia. Só que eu não tinha me dado conta ainda de que já estava na Bíblia antes disso acontecer comigo. E eu não fazia ideia, não, simplesmente passei anos e anos e não tinha me tocado nisso de que o que eu vi foi o que estava escrito, é o que está escrito. Então, daí eu, assim, me veio uma vontade grande de gravar um vídeo assim e eu, mas eu não vou gravar um vídeo, né? E fiquei hesitando. É coisa de ser humano, né? Só que em mente eu falei com Deus, falei assim: Senhor, isso era em média, eu coloquei 3 horas da manhã, porque eu levantei e olhei no relógio. Eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu faça esse vídeo mesmo, que eu acorde antes do horário que tá no meu despertador. Eu tinha colocado o despertador pra despertar às 7 horas da manhã, porque
tinha feito uns planejamentos pro dia de hoje, né? Tinha feito, não, fiz. E eu acordei. A minha esposa foi se arrumar pra sair. Eu acordei com o barulho dela e não consegui voltar a dormir. E se passou exatamente 1 hora antes do horário que eu coloquei pra despertar. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra deixar registrado isso. E quem sabe fale com alguém aí que se Deus mandou falar. É por isso, né?